cotovelo do teu irmão que está do teu lado e diga para ele assim: resgatando a ferramenta perdida. Mais uma vez, resgatando a ferramenta perdida. Queridos irmãos, sou consenso nesta noite da leitura que me foi entregue para explanar a voz acerca da palavra de Deus. Mas nesta noite sou levado em meu espírito, direcionado pelo Espírito de Deus, a vos entregar esta palavra que me foi confiada nesta noite pelo eterno e poderoso Deus. Todas as vezes que abrimos as nossas Bíblias no livro de 2 Reis de Israel, sempre entendemos que o livro de 2 Reis vai tratar acerca dos reis que passaram sobre Israel e marcaram muito o governado de Israel. Mas o livro de 1 Reis e o livro de 2 Reis de Israel abarca a história de 2 homens que marcaram muito a época e o tempo do reino do povo de Israel. A Bíblia fala acerca de Elias, e terminando o ministério de Elias, começa o ministério do profeta Eliseu. Todos sabem que Eliseu pediu a Deus, ele tinha uma fome dentro de si, de ser usado em uma porção dobrada daquilo que estava sobre o profeta Elias. E diz a palavra do Senhor, que no momento que Elias foi sendo tirado da presença de Eliseu, por uma carruagem de fogo, depois da banda do Rio Jordão, diz a palavra do Senhor, que Eliseu virou e disse: eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre ti. E diz a palavra do Senhor, que Elias fez um acordo com ele, dizendo: se me veres sendo tirado de ti, assim lhe acontecerá. A Bíblia Sagrada diz que quando a capa de Elias ficou no chão, Eliseu começou a olhar para cima e viu Elias sendo desaparecendo, sumindo e arrebatado aos altos céus. Naquele momento, quando Elias desapareceu, se fosse alguns crentes de hoje em dia, logo poderiam dizer: aonde está a porção dobrada? Porque eu não estou sentindo arrepio nenhum. Aonde está a porção dobrada? Que eu não estou sapateando no poder. Aonde está a porção dobrada? Que eu não estou batendo palma. Aonde está a porção dobrada? Que eu não vejo nada acontecer. Mas a porção dobrada não estava na reação daquilo que se demonstrava por fora, mas estava naquilo que estava guardado dentro do coração do profeta. Deixa eu aproveitar o ensejo nesta noite, dizer uma verdade para você. Tem muita gente que julga que quem pula e quem corre é somente os crentes do ré até. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: crente do ré, que gosta de poder e de avivamento, não é só aquele que abre a boca e dá glória a Deus e sai sapateando no meio da igreja. Porque tem crente que entra na congregação, está no seu canto quieto, mas tem fogo dentro do vaso dele, tem fogo no altar e na vida dele. É crente cheio da presença do Espírito Santo de Deus. E diz a palavra do Senhor que o profeta Eliseu vai caminhando sobre a face desta terra, e os filhos do profeta reconhecem que sobre ele pousava a porção do Espírito de Elias, porção dobrada. E diz a palavra que Eliseu faz atos 2 vezes mais do que Elias fez. Agora vejamos no capítulo de número 6. É muito interessante entendermos que o livro de 2 Reis em diante vai dando uma sequência de milagres que Eliseu vai efetuando. Num desses milagres cita-se em uma passagem que quando os filhos dos profetas tiveram fome, a Bíblia diz que o profeta Eliseu se levantou e disse assim: ei, vai ao campo, pegue algumas ervas, faz na panela lá uma sopa e distribui para todos os profetas. E diz a palavra do Senhor que quando fizeram isso, um dos profetas saiu correndo e disse ao homem de Deus: ei Eliseu, a morte na panela. Não é que tinha morte na panela, é que aquela erva que eles tinham pegado no campo para fazer uma sopa desequilibrou o organismo dos profetas e eles estavam com cólicas com muita força. A Bíblia diz que o profeta Eliseu se levantou e disse: ei, pega a farinha, coloca na panela, porque para controlar todo o organismo daquele que está descontrolado,
equilibrado é somente a farinha para equilibrar. Assim é em nosso meio. Tem muito crente desequilibrado na obra de Deus. Tem muito crente desequilibrado espiritualmente. É porque não tem farinha na sua panela. Mas crente que tem farinha na panela é um crente equilibrado para a glória e honra do nome de Jesus. A Bíblia vai dizendo no capítulo de número 6, que posteriormente os profetas começaram a observar que lá no lugar onde eles estavam, na escola de profeta, estava muito estreito, estava pequena aquela escola. E diz a palavra do Senhor que se levantaram e foram até o homem de Deus. Chegando ao homem de Deus, perguntaram para ele: ei profeta, podemos ir cortar madeira para alongar a nossa escola de profeta? A Bíblia diz que o profeta Eliseu se levantou e disse: assim pode se fazer, vai lá. Mas eles disseram assim: a gente só irá se o Senhor for conosco. Se o Senhor não for conosco, nós continuaremos aqui. A Bíblia Sagrada diz que lá vai o profeta Eliseu ajudar aqueles filhos dos profetas, e eles começaram cada um pegar o seu machado. Diga para o irmão que está do teu lado assim: cada um. Diga para o irmão que está do teu lado: cada um tinha um machado na mão. E todos sabem que aquele que trabalha com machado na mão é chamado de lenhador. Aquele que leva um machado na mão, ele é identificado como lenhador. Por que, irmão David? Ele vai cortar madeira, vai rachar a lenha para colocar no fogo. Mas o negócio deles era diferente. Era o que, irmão David? Eles queriam cortar madeira, alongar a estaca e deixar um campo muito grande aberto. E cada um deles tinha um machado em suas mãos. Aqui está, quando eles pegaram aqueles machados em suas mãos, eles saíram para cortar madeira. Agora veja um grande grupo de lenhadores indo cortar madeira com o machado na mão. E vai cortando uma árvore e vai indo tudo bem. Vai cortando outra árvore e vai indo tudo bem. Só que a Bíblia Sagrada traz-nos a referência no livro de Mateus, capítulo de número 7, verso de número 15 ao 20, que nós seres humanos, os homens, são assemelhados como árvores. E Jesus falou que a árvore se conhece pelos seus frutos. A árvore boa não pode dar mau fruto, e a árvore má não pode dar bom fruto. Ou o fruto é bom, ou o fruto não é bom. Mas a palavra de Deus deixa-me entender que aqueles lenhadores saíram para cortar árvore, ou seja, eu e você estávamos arraizados num grande cerco de lodo e de pecado, mas a palavra de Deus, que é o machado verdadeiro, bateu na nossa árvore e nós caímos no pé de Jesus Cristo e estamos aqui dentro para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Só que tinha um porém, eles saíram para cortar as árvores, só que um daqueles lenhadores perdeu um dos seus machados. Todos aqueles machados eram emprestados. Disso não precisa nem falar, porque se pregamos não é porque somos bons, se pregamos é porque a ferramenta é emprestada. Se você louva, não é que a ferramenta é tua, a ferramenta é de Deus, a glória é para Deus, o louvor é para Deus, a majestade é para Deus. A Bíblia Sagrada diz que um destes lenhadores começaram a tentar bater em uma das árvores, e de tanta insistência para bater na árvore, minha irmã, a Bíblia Sagrada diz que um deles perdeu o machado, e o machado caiu dentro das águas do Rio Jordão. Todos sabem que o Rio Jordão tinha 360 quilômetros de extensão, começava nas montanhas da Síria, passava pelo lago de Merom, mar da Galileia, e terminava no Mar Morto, ou Mar Salgado, como diz a palavra de Deus. Mas eu entendi e comecei a compreender que todo aquele que sai para cortar árvore tem que ter habilidade na ferramenta que está se utilizando, e aquele lenhador não tinha habilidade na ferramenta dele, pastor Ricardo Novaes. Ele não tinha habilidade. Na sua falta de habilidade, ele perdeu a ferramenta que tinha nas suas mãos.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Estamos vivendo uma época da igreja do Senhor, um período e uma fase em que muitos estão querendo deixar de lado o conhecimento da palavra de Deus. Muitos não querem mais parar para sentar para ler a Bíblia. Muitos não querem mais perder madrugadas pedindo para Deus a revelação dos versículos. Muitos não querem mais pegar um livro para entender alguma coisa da palavra de Deus. Fica dizendo, a palavra vai vir do céu, Deus vai dar a palavra já está aqui, é 66 livros, 1189 capítulos, 31.257 versículos, a palavra está na tua mão, você tem que fazer a tua parte, e o resto Deus vai fazer por você. A Bíblia está dizendo no livro de Mateus, capítulo de número 22, verso de número 29, Jesus relatou dizendo, vós errais, por não conheceis as Escrituras. No livro de Oséias, capítulo de número 6, verso de número 4, Deus revelou ao profeta dizendo, diga para o meu povo, que o meu povo é destruído por falta do conhecimento, e porque tu rejeitaste o conhecimento, eu te rejeitarei como meu sacerdócio. Em outras palavras, Deus está dizendo, você não quer aprender, não quer chegar ao conhecimento, você nunca vai sair do lugar onde você está, mas quando você começar a aprender, se prepara, Deus vai abrir as portas para você, se prepara, você vai atravessar os horizontes, Deus vai te abençoar para a glória e honra do nome de Jesus.